Irmãos, bom dia, paz do Senhor. Que bênção podermos estar na casa de Deus. Para mim é uma bênção estar com os irmãos. Amém. Quero agradecer e louvar a Deus pela oportunidade. Também agradecer pela vida da pastora Sheila, Eu não a conheço também pessoalmente. Na verdade, quem me indicou para estar ministrando e conhecer esse trabalho, a pastora foi uma amiga em comum, que é a cantora Raíssa, Aí a Raíssa ligou para a pastora Sheila e fez esse contato. E eu acreditei que eu ia conhecê-la hoje, mas não tive a oportunidade. Nós falamos por telefone, mas certamente também ela está cumprindo a obra de Deus. E prove Deus preparar essa manhã para eu estar aqui junto com os irmãos, recebendo da parte dele mesmo, E poder ser um canal de bênção. Quero cumprimentar os pastores aqui presentes, o corpo eclesiástico dessa igreja, cumprimentando eles, cumprimento o pastor local, acho que é o pastor Bruno, Pastor Bruno Santos, que é o responsável aqui, é o anjo desta igreja. Que Deus abençoe todo esse ministério tão relevante, As ADVECs são conhecidas e tem sido muito relevante, uma igreja que tem marcado um território, Pastor presidente. Então, todos nós, de alguma forma, somos abençoados pela vida de vocês como igreja, Então, para mim é uma bênção estar aqui. Eu tenho também tenho familiares que são pastores também da ADVEC. Então, me sinto muito privilegiado em poder fazer uso desse altar e ministrar a palavra de Deus nessa manhã. Amém? Quero agradecer a Bianca, que fez aí, me ajudou ontem e hoje a chegar aqui. Eu estava falando para a Bianca, minhas irmãs falaram para eu sair 6 horas da manhã daqui, porque eu estou em Caxias, E ela falou, vai mais ou menos mais 7. Eu saí 10 para as 7. Aí cheguei aqui, era 8 e pouca, porque o trânsito, ainda bem que o GPS foi fazendo curva e nos ajudou. Eu estou acompanhada da minha irmã, pastora Eline Rezende, é pastora aqui também em Caxias. Eu tenho a alegria, irmãos, nós somos a 3ª geração da minha casa de crentes, Então, meus avós se converteram, aí meus tios, então a 2ª geração, e tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, toda a nossa família é convertida a Jesus. A gente nasceu dentro desse contexto já. Então, por parte de mãe, só tinha um tio afastado dos caminhos do Senhor. E por parte de pai, uma tia que se afastou, mas depois voltou, e alguns primos que estavam afastados. Então, imagina, 95% crentes. E aí nós somos a 3ª geração. Então, a 3ª, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, 98% da minha família crente em Jesus. Então são líderes, pastores, levitas, A gente tem esse privilégio. Para mim é um privilégio muito grande. E na minha família eu tenho a alegria de estar há 20 anos no campo missionário. Eu moro em Portugal, tenho 20 anos. Daqui a 2 anos eu vou estar mais em Portugal do que aqui. Eu vou ser, acho que, mais portuguesa do que brasileira, Então fiz 42 anos. Eu estou em Portugal desde os meus 22 anos. Já fui como missionária, convite de uma igreja lá, e servindo a Deus a tempo inteiro mesmo. E hoje, há 15 anos, tenho a alegria de ter iniciado uma igreja ali em Alcochete. A nossa igreja é Catedral da Família, lá em Alcochete. Então, tem 15 anos. Hoje nós temos em Alcochete, no Seixal, e acabamos de inaugurar agora, eu aqui no Brasil mesmo, mas inauguramos uma igreja em Nazaré. Alguns irmãos conhecem Nazaré, que é conhecida como aquela cidade das maiores ondas do mundo, Então, nós inauguramos uma igreja ali e temos servido ao Senhor. A igreja tem crescido, tem avançado. Eu vim no Brasil porque minha irmã, pastora Eline, que tem 3 igrejas aqui pastoreando, ela e seu esposo. Minha irmã mais velha também é pastora. A gente está profetizando que minha sobrinha, por livre e espontânea, vai ser pastora. E o meu sobrinho, que acabou de nascer, eu vim para o nascimento dele, que é o Brian. É um milagre, minha irmã casada, e oramos a Deus de 14 anos para ela ter esse filho. E esse ano Deus decidiu premiá-la, presentear com esse milagre, amém? Os médicos diziam que não tinha possibilidade, mas o médico dos médicos, quando intervém, irmãos, ninguém impede. Então, eu vim, estou curtindo aqui, estou aproveitando bastante, mas já 17 agora eu já volto para Portugal. E eu peço aos irmãos que estejam orando por nós, para que Deus continue abençoando aquela nação, alcançando os portugueses, toda a Europa para Jesus. Bem que o evangelho não é abertamente perseguido em Portugal,
mas nós ainda não somos nem 2% da população. Então, Portugal ainda faz parte dos países menos evangelizados do mundo. Então, nós estamos em Portugal e orem para que Deus continue fazendo a sua obra crescer. Temos vivido algo muito lindo ali da parte de Deus e eu creio que isso será crescente, irreversível e progressivo em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração para essa manhã. Eu queria já começar pedindo perdão aos irmãos se eu falar nessa noite, pode ser? Tudo bem? Se eu falar nessa noite, Deus vai te abençoar. Aí você vai ficar pensando, puxa, até a noite, eu vou ter que esperar até a noite para ter uma bênção. Não, é de manhã. Só que o hábito de ministrar à noite, posso falhar. Estou perdoada? Amém. Tudo bem? Então, abra a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 1. Quero agradecer também o carinho da irmã Cristiane, né, o irmão Ricardo, que me recepcionaram ali quando eu cheguei. Muito obrigada. Dá um lá maior, por favor, amado. Lá, pode ser? Queria só cantar parte desse hino enquanto você abre a Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Fala, Jesus, querido, fala-me hoje, sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. O meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra ti. Vamos de novo? Vamos de novo? Pode orar assim? Fala, Jesus, querido, fala-me hoje, sim, sim, Deus. Fala com tua bondade. Diga isso. Fica ao pé de mim. O meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mês. Quem já está ouvindo a voz de Deus nessa manhã? Porque Ele está falando, amém? Diz assim a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Eu quero ministrar hoje, nessa manhã, e compartilhar algo que Deus vem falando comigo. E eu quero confessar que essa palavra Deus ministrou ao meu espírito, e ainda nessa madrugada, falando com Deus, mais uma vez Deus falou ao meu coração: tu és essa. Eu quero hoje ministrar não aqueles que se sentem super capacitados, aqueles que se sentem
super merecedores. E eu não quero apontar, e ao falar isso, desmerecer alguém que tem autoconfiança, que tem a sua crença de merecimento bem firmada. Eu estou falando que hoje eu quero ministrar a um outro tipo de pessoa, a pessoas que de repente estão aqui e que olham para si e talvez entendam que, se fosse pelas suas capacidades, pelos seus méritos, pelas suas próprias habilidades, talvez não teriam o que têm, não viveriam o que vivem e não estariam onde estão. Hoje eu quero ministrar aos improváveis. Tem alguém improvável aqui? Vira para o teu irmão e fala: ela vai ministrar para os improváveis. Então eu não vou ministrar para aqueles que se sentem muito importantes, para aqueles que batem no peito e dizem: eu sou, eu posso, eu tenho. Mas eu quero ministrar para aqueles que são diferentes, talvez assim como eu, que olham para si mesmos e falam: se não for o Senhor. Eu quero ministrar para esses que são improváveis. Paulo escreve essa carta aos Coríntios. A cidade de Corinto era uma cidade bem relevante da Grécia. A Grécia é o berço do saber, e Corinto era relevante não só pela sua grandeza, pela sua capacidade de movimentação financeira, que era também muito expressiva, mas uma das coisas que mais chamavam a atenção em Corinto era as escolas filosóficas, os discursos e as discussões de ideologias e filosofias que existiam naquela cidade. Corinto também era uma cidade corrompida, imoral, uma cidade que vivia muito longe dos padrões morais, mas era uma cidade muito movimentada. E Paulo chega nessa cidade para ministrar a palavra de Deus. E quando nós entendemos o que Paulo está combatendo na carta de Corinto, nós entendemos o que era a referência daquela cidade. Porque nós somos igreja, é bem verdade que eclésia é tirados para fora, nós somos tirados para fora, mas nós somos parte da sociedade, e é natural que dentro da igreja acham resquícios dessa sociedade. Mas é tudo maravilhoso quando o barco entra no mar, mas é tudo muito péssimo quando o mar entra no barco. É tudo maravilhoso quando a igreja se torna influência para a sociedade. É tudo muito bom, e tudo muito bíblico, tudo muito divino quando a igreja, ela é influência, ela consegue tocar e influenciar a sociedade. Mas tudo muito péssimo quando a sociedade e quando a base dessa sociedade corrompida, distante de Deus, começa a influenciar a igreja. E quando nós entendemos que Paulo está combatendo em Corinto, nós entendemos que é isso que está acontecendo. É a sociedade influenciando a igreja. É por isso que alguns em Corinto que estavam habituados aos debates filosóficos, às escolas, e escolherem os seus filósofos de preferência, diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Ah não, eu sou de Jesus. Colocaram ainda Jesus no mesmo patamar de Paulo, de Pedro e de Apolo. E Paulo vem falando: calma, irmãos, não é assim. Na verdade, uns plantam, outros regam, uns cuidam, uns tratam a terra, mas nem o que planta, nem o que rega, nem o que trata a terra é alguma coisa. O único que é alguma coisa é Deus, aquele que dá o crescimento. O evangelho que Paulo está pregando é um evangelho simples, e é o evangelho da cruz. E é interessante porque eles acham estranho a cruz, acham estranho a palavra da cruz. Ele dá a dizer que era loucura para os gregos, era escândalo para os judeus, porque a morte de cruz era a pior morte que existia, Se existiam outros tipos de morte, decapitação, até pessoas preferiam ser lançadas a bestas feras do que morrer em morte de cruz, porque era morte de intimidação, era a morte mais intimidatória, mais vergonhosa, e que causava mais sofrimento à pessoa. Então eles não conseguiam entender um Cristo, um Deus, um Salvador, que morreu numa morte de cruz. Então prega o evangelho, esse Cristo de milagres, de poder, mas tira a cruz. E Paulo fala: não dá para pregar o evangelho sem cruz. Ainda que seja escândalo para os judeus, ainda que seja loucura, não dá para entender. Ainda que seja loucura para os gregos, que tinham seus deuses, a perfeição, o belo, a imagem como referência, o poder, o poderio. Então, quando nós citamos ainda hoje, ali está um Deus grego, é alguém perfeito, pleno, muito bonito, em que não há falha alguma.
Então, como apresentar um Cristo, como apresentar um Deus que morreu em morte de cruz? Era loucura para eles. Mas Paulo vem falando, o evangelho, a cruz, a palavra da cruz pode até ser loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Paulo está pregando algo que vai na contramão, porque é isso que o evangelho é. O evangelho ele vai na contramão dessa sociedade. O evangelho vai na contramão daquilo que é a capacitação e a autossuficiência humana. O evangelho vai nessa contramão. É por isso que quando nós chegamos no versículo 27 do capítulo 1, Paulo está confrontando mais uma vez esse povo que exalta a beleza, que exalta o saber, que exalta a autossuficiência humana. E Paulo está falando, a escolha de Deus é diferente. O homem escolhe quando não há falhas. O homem escolhe quando não há defeitos. Para qualquer coisa, e talvez seja legítimo isso. E é legítimo. Cada um de nós, eu vi que aqui atrás tem uma feirinha. Você chega na feira, você vai escolher uma fruta, é claro. Você olha tudo. Dá um toquezinho para ver se ela não está velha. Olha para ver se não tem falha. Olha para ver se não está machucada. Olha a fruta para ver se não caiu, não está amassada, está machucada, está ruim lá dentro. Você vai comprar uma roupa, você olha para ver se não está rasgada, se não tem ponta solta, se não tem fio solto, se não está manchado. Porque você quer algo perfeito. É natural, é legítimo, nós queremos algo perfeito, mas isso é a ideia humana. O homem quando vai escolher, escolhe algo perfeito, sem mácula, sem falha. Nós queremos algo que não tenha defeito nenhum, e é assim que a gente escolhe. Em alguns pontos sim é legítimo, mas eu quero te dizer nessa manhã que a escolha de Deus não é como a escolha do homem. Deus não vê como o homem vê, Deus vê diferente. A escolha de Deus é diferente. Paulo está falando, a escolha dele é diferente. Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Ele escolhe aquilo que não tem para confundir aquilo que é. Ele escolhe aquilo que é desprezível, aquilo que é ignóbil, para confundir aquilo que é nobre. Para quê, pastora? Para que a excelência do poder seja dele e não nossa. O que significa ser improvável? Ser improvável é ser alguém que a sociedade não acredita, que os padrões humanos descartam. O que é ser improvável? É ser alguém que aos olhos do mundo não parece ter as qualidades, os recursos necessários para alcançar o sucesso ou realizar algo grande. O que é ser improvável? É aquele que aparentemente não tem as habilidades suficientes para realizar tal coisa. O que é o improvável? É aquele que alguém olha e diz, esse aí não, pode ser aquele, até aquele, mas aquele ali não dá. Ele é fraco, ele não tem habilidade, ele é falho, ele é débil. Quem é o improvável? É alguém que pode ser visto como alguém sem talento aparente, sem as melhores oportunidades, com histórico de dificuldades, de falhas. É alguém que é visto como fora do padrão. Diga para o teu irmão, fora do padrão. Improvável. Ele carrega até um potencial, mas ele não é visível. Ele carrega algo, mas não é visível. Então ele é fora do padrão. É aquela pessoa que a gente olha e fala, todo mundo, mas aquele ali. Lá na empresa fala, todo mundo, pô, mas aquela ali. Entende? Todos os filhos são bons, mas aquele ali, improvável. Isso é improvável. Improvável é aquele que, de tudo, talvez ele não teria os recursos necessários para viver aquilo que ele gostaria de viver. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós começamos a entender que Deus ele tem uma visão diferente. Quando nós olhamos para Êxodo, a partir do capítulo 1, porque todo Êxodo trata dessa história, nós vemos um menino. Quem é ele, pastora? Nasceu num tempo de um decreto de morte. Não era nem para nascer. Ele não era nem para nascer. Quando ele nasceu, a mãe teve de esconder a gravidez. Quando ele nasce, a mãe fica clamando pelo amor de Deus para os soldados não pegarem, não descobrirem, para ele chorar. Tinha que colocar o travesseiro na boquinha dele. Nasceu num tempo de morte. Quando pensa que ufa, escapou, o azarado tadinho, a própria mãe pega e lança ele a sua própria sorte.
num rio cheio de crocodilo. Se ele escapou dos soldados, agora o coitado não vai escapar do rio, não vai escapar dos crocodilos. Mas por sorte, alguém pega nele. Quem é que pega nele? A filha daquele que fez o decreto para matar todas as crianças. Quem é esse azarado? Se eu estivesse olhando, eu ia falar: tadinho, esse aí nasceu para morrer mesmo. Escapou da primeira, escapou da segunda, mas não vai escapar da terceira. Foi parar na mão da filha do irmão que mandou matar todo mundo. Quando ela pega ele, fala: ao invés de matar, vou dar vida, vou manter, vou sustentar, vou... Ele cresce, agora ele não sabe se ele é hebreu, se ele é egípcio, se ele é egípcio, se ele é hebreu. E de repente passando, sobreviveu lá a filha de Faraó, sobreviveu ao crocodilo, sobreviveu ao Nilo. Esse menino é cheio de problema na vida. Quando ele pensa que vai se dar bem, vai assumir um cargo na maior potência da época, ele vê alguém maltratando alguém da sua nacionalidade, ele faz o quê? Mata com as suas mãos. Quem é esse? Assassino. Alguém descobre, conta para o principal, para o rei, e fala: agora mata. Que é ele, foragido. Sai da sua terra, sai da sua família, sai da sua casa. Agora não sabe se é hebreu, se é egípcio, o que ele é? Vai parar no deserto, cuidando de ovelha, algo que na sua nação repugnavam. Um dia ele está no deserto, uma sarça começa a pegar fogo. Ele estranha, chega perto, e quando chega perto, tem uma voz que brada da sarça. E quando essa voz brada da sarça, não é ei, não é ô rapaz, não é ei você aí, não é ei psiu, ou você que está aí, não. Quando brada é Moisés, ei Moisés. Falou: vou morrer, acabou-se. Sobrevivi do Egito, sobrevivi do crocodilo, sobrevivi do deserto, sobrevivi disso, agora e agora? Ei Moisés, se é um foragido, talvez se alguém olhasse e falava: rapaz, some do mundo, porque onde você chega dá errado. Mas olha Moisés, para mim não. Para mim você é um escolhido. Eu vou te levantar como o maior libertador de todas as épocas. Aleluia. É claro, ele olha para ele e fala: o que? Não, Senhor, acho que o Senhor errou o endereço, errou a morada, o Waze deu errada e alguma coisa falhou. Porque quem sou eu? Não sei nem falar, sou pesado de palavra, não sei o que fazer, estou foragido, estou fugido. Moisés, quem fez o homem, quem fez a boca, quem fez tudo? Fui eu. Eu estou dizendo que é você, eu estou dizendo que é contigo, e tudo que tu precisas eu já preparei para te resguardar. Vai e diz que eu sou o que sou, te enviou. Vira para o teu irmão, dá uma olhadinha para o lado, vê se está do lado de alguém que parece improvável. Juízes capítulo 11 fala de um rapaz que foi expulso da sua casa porque perdeu o seu nome. Ele não tinha culpa de nada, mas chamavam ele do filho da prostituta. Não era filho do pai, não era o nome dele, era o filho da prostituta. E falou: sai daqui, porque você não vai herdar herança com o nosso pai. Você não vai nunca ter nada aqui na nossa terra. Você não vai pegar nenhuma unha da nossa herança. Você não vai pegar nada da nossa família. E ele sai fugido. E o nome que ele ganha é filho da prostituta. Mas em Juízes capítulo 11 há uma necessidade na nação. E de quem é que lembram? Vamos lá chamar, agora já não é o filho da prostituta, vamos lá chamar Jefité para que ele reine sobre nós, porque só ele pode combater e nos livrar das mãos dos inimigos. É improvável. O que um menino, a rapa do tacho, fala comigo, a rapa do tacho. O pai já tinha sede, nasceu ele, nasceu como? Azarado. Talvez hoje a gente olhe uma pessoa ruiva, a gente olha bonita, é até diferente. A gente fala: nossa, que chique, você é ruivo, tem aquelas ferruginhas assim, que bonito. Mas para aquele tempo, uma marca de debilidade, de fragilidade, e em alguns casos até de maldição. Ele é o último, e a Bíblia usa um eufemismo para falar que ele era de gentil aspecto, pequenininho, franzininho, ruivo. E quem é aqui dos papais e das mamães que coloca o filho mais novo para fazer o pior serviço da casa? Mas esse, o pai colocava ele onde tinha leões e ursos. Para quê? Eu não quero forçar o texto, mas sou eu que estou pregando, né? Está tudo certo. Desde que eu não falei heresia.
Mas eu não quero forçar o texto, mas qual é a intenção de Jessé colocar Davi pequenininho para fazer o pior serviço, o mais perigoso da casa? Quem é ele? Improvável. Um dia Deus fala: Samuel, profeta, vai lá na casa de Jessé que eu tenho um rei para escolher. Você sabe a história. Samuel chega lá e fala: uau, eu tenho um rei aqui em Jessé. Claro, Jessé pensa em quem? Nos prováveis, nos preparados, nos que tinham músculo, nos que já estavam no deserto, no exército, nos que já lutavam. Vem Eliabe, vem Samar, vem. O profeta está na casa, tem um rei, só pode ser ele. Até Samuel olha e fala: uau, tem que ser esse. Ele tem tudo para ser um rei. Quando ele pega a botija de azeite, ele fala: ei, Samuel, vira pro teu irmão, acorda ele do lado, dá um sorriso, fala: Deus não vê como o homem vê. Ei, Samuel, vai com calma, que eu olho diferente, tá? Samuel não entende nada. Passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, 6, 7. E não é Jessé que fala. Ei, não é Jessé que fala, é Samuel que pergunta. É Samuel que pergunta. Então, porque é natural que o pai fala assim: olha, não for esse, fica aí, Samuel, rapidinho que eu vou mandar. Não, eu vou mandar chamar meu outro filho. Era natural, mas não, ele fica calado. Jessé fica. É tipo assim: se não foram esses, quem dirá? Mas Samuel pergunta: não é possível, eu não estou enganado, o êxito de Deus não erra. Não é possível, tem mais algum? Acabaram-se os meninos. Jessé não fala o nome do filho. Jessé fala: ainda tem o pequenininho, ainda tem o menor. Ele não falou ainda tem Davi, ele falou ainda tem o menor. É tipo, é desmerecendo mesmo. A mesa posta, comida colocada, os meninos com fome, já estavam habituados a sentar a comer, nem pensava no pequenininho. É Samuel que dá o brado de novo, falou: ninguém se assenta à mesa enquanto esse menininho não chegar. Aperta a mão da tua irmã, do teu irmão, só daquele que está crendo. Quem não está crendo não aperta não, mas se tem alguém crendo, aperta a mão dele e fala: ei, tem uma mesa preparada, tem algo de honra te esperando. Deus está preparando algo novo para a tua vida. Quem não crê fica calado, mas quem crê reage à palavra. Urabachandarabaias e calabassúria candarebaias. É Ele que vê diferente. Davi, gente, Davi chega, não entende nada. Davi deve ter chegado e ter falado: ops, o que se passa aqui? Mesa preparada, ninguém comendo, me esperando. Samuel olha para ele e fala: Deus tem algo na sua vida. Mas não é possível, eu acho, tá bom? Irmão, não vai falar que é isso não, mas se você falar assim, teve uma pastora lá que falou que ela acha. Eu acho que foi nesse dia que Davi fez o Salmo 23, eu acho. Porque ele fala assim, ó: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em vez de paz, guia-me mansamente a água do ele, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí ele fala assim: a tua vara e teu cajado me consolam, preparas. Foi depois dessa cena, foi. Bianca, foi depois dessa cena, não é possível. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice faz transbordar. Quem era ele? Improvável. Deus fala que tirou Davi. Olha isso, irmãos. Onde Davi estava? Davi não estava só cuidando das ovelhas. Ele fala: eu te tirei de trás das ovelhas. Das ovelhas. Quem está aqui ainda? Das ovelhas malhadas. Porque é uma expressão. É como quando a gente diz assim: onde você mora? Aí a pessoa fala assim: eu moro lá onde Judas perdeu a bota. Quer dizer que é o quê? É onde Judas perdeu a bota? É longe. Eu te tirei de trás das ovelhas malhadas. É também uma expressão. Por quê, pastora? As ovelhas de maior valor eram as lisas.
O valor comercial, por isso que para Deus tinha que ser sem nenhuma mancha, era de maior valor comercial. As ovelhas malhadas, o valor era mais baixo. Davi não estava nem com as ovelhas lisas, nem com as ovelhas malhadas. Ele estava de trás das ovelhas. Eu te tirei de detrás das ovelhas malhadas. Que era Davi? Improvável, mas Deus não vê como o homem vê. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Se Deus olhar teu coração nessa manhã, Ele vai te encontrar. Quem aguenta mais 5 minutos? Já estou terminando. A gente poderia falar de muitos improváveis. Improvável, o menino de trás das ovelhas. Improvável, alguém que, quando a sua mãe está grávida, eu ia falar, gente, esse irmão, tadinho, esse é azarado mesmo. A mãe vai nascer, tem que se mudar perto do nascimento. Já viu mulher grávida perto do nascimento? Fazer uma viagem longa. Quando chega lá, não acha lugar para se hospedar. Os hotéis cheios, tudo cheio. Não tinha Airbnb, não tinha nada, tudo lotado. Quando bateu na casa dos amigos, falou, não tem espaço. Qual o espaço que ele encontrou? A mãe? Na estrebaria. Quem foi que recebeu o boi, a vaca, os animais? Mas na estrebaria, lugar simples, humilde, manjedoura. Ele nasce, não tem os reis o aplaudindo. Na simplicidade, falava esse rapaz aí. Quando ele está crescendo, vem um decreto de morte. Herodes manda matar, ele tem que sair fugido para o Egito. Quando ele volta do Egito, ao invés de ir para a capital espiritual, ele vai para Nazaré. O que é Nazaré? Um ovinho. Cidade simples. Pensa num bairrozinho aqui do Rio de Janeiro. Foi para lá que ele foi. Para algum bairrozinho simples, pequenininho, simples. Quando alguém lá, depois do seu ministério já relevante, falou, ele vem de onde? Aí eles falaram, vem de Nazaré. Alguém disse, Nazaré? Improvável. Não tem profeta em Nazaré. Ninguém bom vem de Nazaré. Se eu tivesse lá e falar isso aí, não vai dar nada. Quem é esse? Ele começa a ministrar, prendem ele. Quando prendem, condenam ele. Quem é esse? Esse é um louco. Alguém olharia e falava, esse é um louco, esse aí não vai dar em nada, esse aí não vem para nada, esse aí é um perdido, é um doido. O que ele recebe? A pior sentença. Ao invés de aplauso, de glória, de louros, ele recebe uma cruz. Ao invés de receber um anel no dedo, é cravo na mão. Ao invés de um sapato bom, eles cravam no pé. Ao invés de uma coroa de ouro, é uma coroa de espinhos. Ao invés de dizerem hosanas, glórias lá, falam crucifica, solta o bandido e crucifica ele. Talvez alguém diria, tadinho, isso aí nasceu para viver o pior. Deus não escolheu ele, Deus não olha para ele. Mas aquele lá era alguém que estava cumprindo o maior plano revelado da história. Improvável. Foi poupado? Não, ele teve que pagar o preço o seu sangue. Qual é o preço da sua vida? Ele morre. Alguém diz, acabou mesmo, ele não era nada. Mas ao terceiro dia a terra treme, ó glória. A pedra rola, ó glória. Os varões ficam lá, perto da pedra. Quando as mulheres chegam, cadê o corpo dele? O varão fala, você está atrasada, amiga. Por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Aleluia, levanta as duas, uma é pouca. Levanta as tuas mãos, uma é pouca. Diga palavras de louvor a Jesus. Quem era ele? Improvável. Mas foi o nosso Salvador. Quem é esse? Termina agora. Ananias. Irmãos, não é por nada não, mas Deus é engraçado. Ananias, sim Senhor, pode falar. Levanta. Eis-me aqui. Vai na rua chamada direita. Sim Senhor, já anotei aqui, CPF por favor. Rua chamada direita, CPF 200 e tal. Ok. Como é o nome dele? Saulo. Ah, tá ótimo, Saulo.
Saulo de onde? Saulo de Tarso. Deve ser outro. É outro, né, Senhor? Porque tem um Saulo de Tarso que está assolando a igreja. Perseguidor, matador de crente, assolador de igreja. E outra, eu estou sabendo, Deus, eu não sei se te informaram. Deus, eu não sei se algum anjo passou a informação certa, mas olha, tem um Saulo de Tarso aí. Deixa eu falar até baixo, porque ele está vindo para cá com a carta dos principais de Jerusalém para matar gente igual eu. Mas não é esse não, né, Senhor? Com certeza, porque esse é impossível. Esse nem o Senhor salva. Ananias, não sabe de nada, inocente, ó. Já apareci para ele no caminho, já fiz minha luz brilhar na frente dele. Ele já caiu, tá cego, já tá fazendo jejum, vigília de 3 dias, tá te esperando. Vai, porque ele é para mim, vaso escolhido. É improvável, mas eu escolhi. É improvável, mas eu chamei. É improvável, mas eu marquei. É improvável, mas eu levantei. É improvável, mas eu escolho quem quero. Eu faço com quem quero. Eu uso quem quero. Quem não crê fica calado, irmão. Mas quem crê reage à palavra. Onde estão os improváveis nessa manhã? Tem improváveis aqui? Tem improváveis aqui? Quem é improvável aqui? Quem é improvável? É improvável, mas Deus te escolheu. É improvável, mas Deus brada o teu nome. É improvável, mas Deus te chamou. Aleluia! É improvável, mas Deus tem algo na tua vida. Os improváveis são fortalecidos pelo poder de Deus. Os improváveis, eles vencem os desprezos. Os improváveis são chamados por Deus para ousar. Os improváveis, eles confundem aqueles que são super capacitados. Improváveis de Deus. Alguns improváveis. O Walt Disney foi demitido por falta de criatividade, mas revolucionou a indústria do entretenimento. Thomas Edison tentou inventar a lâmpada mais de 1000 vezes antes de conseguir. Michael Jordan, aquele jogador de basquete, foi cortado do time de basquete da escola, mas se tornou um dos maiores jogadores de basquete da história. Ellen Keller, surda, cega desde bebê, mas se tornou uma escritora ativista, um exemplo mundial independente das discordâncias dos seus valores, do que ensina. Oprah sofreu abuso na sua infância, foi demitida da TV por se considerar imprópria para o jornalismo. Hoje é uma das mulheres mais influentes do mundo. Pastora, o que é isso que a senhora está falando? Hoje eu vim pregar para aqueles que entendem que talvez suas habilidades não são suficientes. Ele não tem tudo, pastora. Eu olho para mim, eu sinto que eu não sou perfeito, eu não tenho tudo que eu gostaria de ter. Pastor, eu não tenho, eu não sou, não posso. Eu quero te lembrar, querido, tu podes até ter limitações, mas tu andas com aquele que tem, que pode, que é, e quando escolhe, está escolhido. Se ele disser assim, quem é que pode invalidar? Se ele te chamar, quem é que pode anular esse chamado? Se ele decidir te abençoar, quem que pode paralisar suas bênçãos? Se ele decidir te prosperar, quem é que pode interromper esse fluxo da graça? Se ele decidir abençoar sua casa, sua empresa, seu ministério, realizar sonhos, quem é que pode impedir? Pastora, mas eu sou improvável. É assim que Deus gosta. Termino. Pastora, qual é o segredo desse versículo? Eu vou terminar aqui. A gente poderia falar sobre tantas coisas, mas eu vou terminar agora aqui, ó. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo
e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu vou terminar com esses dois princípios. Um é um segredo desse versículo para mim, e outro é um princípio para a sua vida. Um é um segredo. Fala para a sua irmã, para o seu irmão, fala: pastora vai falar agora um segredo. Pastora Karine, qual é o segredo desse versículo? O segredo desse versículo não é ser fraco, nem forte. O segredo desse versículo não é ser louco, nem sábio. O segredo desse versículo, a ênfase desse versículo, não está no fraco, nem no forte. Não está no louco, nem no sábio. Não está no ignóbil, no desprezível e nem no importante, no nobre. Não, pastora, não. A ênfase desse versículo está... Não vou falar não, vou terminar. Eu estou falando, pastor, eu estou falando algo ruim? Eu estou falando algo bom? Vira para o teu irmão, vê se teu irmão está com a cara esquisita assim, está todo mundo assim, ó. Eu estou falando algo ruim? Pastora, em que está o segredo desse versículo? O segredo não está nem em ser fraco, nem em ser forte. Talvez tu pense assim: porque eu sou fraco. Não, eu sou forte. Não, não está nem em ser fraco, nem em ser forte, nem em ser pobre, nem em ser rico, nem em ser importante, nem em ser desprezível. O segredo desse versículo está em quê, pastora? E Deus escolheu, está na escolha de Deus. Se Deus escolher, pode ser fraco, pode ser forte, pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser desprezível, pode ser nobre. Se Deus escolher, minha irmã, está escolhido. Você pode ser desprezado pelo mundo, você pode ser ignorado por A, por B, por C, por D. Você pode ter nascido no melhor ou no pior lugar. Não importa. Se os olhos de Deus te encontrarem nessa manhã, tu podes até ser um improvável, mas se Deus escolher, está escolhido. Tu vais viver grandes coisas para a glória do nome dEle. Quem crê nisso, fica de pé nessa manhã. Qual é o princípio, pastora, para a minha vida? O princípio é o último versículo. O último versículo diz: não importa o que você vai viver, não importa o que você vai conquistar, não importa quem você é e quem você será, Deus pode fazer qualquer coisa. Deus tira o menino de trás das malhadas e o faz rei. Deus faz com que aquele que foi lançado no Nilo seja o maior libertador. Deus faz uma menina simples de Jerusalém se tornar mãe de um Salvador. Deus faz um pecador, um perseguidor da igreja, se tornar um pregador. Pastora, qual é o princípio que eu nunca posso esquecer? Quando você olhar para as suas conquistas, quando você olhar para aquilo que você tem, quando você olhar para tudo aquilo que Deus vai fazer, olha e lembre-se: não é para minha glória, é para a glória de Deus. Porque aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu era um improvável, mas Deus decidiu fazer na minha vida. É o improvável. Eu quero orar nessa madrugada. Deus falou comigo: Karine, você é uma improvável. Improvável. Às vezes eu olho para mim e falo: meu Deus, eu não tenho tantas coisas. Tantas coisas que são padrões. Eu sou lá do Pantanal, Caxias. Quem conhece um pouquinho de Caxias, busque lá, Pantanal. Eu não estou ignorando nenhum lugar, mas lá de Nazaré. Quando alguns amigos lá falam: Karine, lá de Pantanal, eu falo: lá do Pantanal, da Vila São José, Chapa Quente. Que às vezes para conseguir um Uber, você tem que orar, porque ninguém quer entrar. É tipo assim. Quem entende? Aqui no Rio de Janeiro vocês não sabem disso não. As comunidades habitacionais em desenvolvimento, que o desenvolvimento é lindo.
Está desenvolvendo, a gente não sabe para onde, se é para cima, para baixo. Fui lá, 22 anos, fui parar em Portugal, longe da minha casa, da minha família, sem conhecer ninguém. Um pastor que eu nem conhecia. Você não pode pregar, fala, Jesus, me ajuda, Jesus. Além das lutas, hoje, irmãos, tem lá 3 igrejas, para a glória de Deus. A gente não tem uma igreja ainda tão grande quanto um dia será, mas uma igreja relevante, uma igreja que nós estamos crescendo, avançando, fazendo a obra de Deus. Sabe, vejo tantas vezes, ministrando em tantos lugares, conhecendo tantos lugares, tantos testemunhos de curas, de libertação, de vida, e eu fico pensando, Deus, quem sou eu? Uma improvável. Talvez alguém olharia e falaria, nunca, você viver isso nunca. Mas quando Deus escolhe, está escolhido. Eu não sei qual é o teu sonho, qual é o teu propósito de vida. Se tu colocares a força em ti mesmo e a tua esperança em ti mesmo, tu não vais vencer, tu não vais conseguir. Mas se tu olhares para Deus, o Senhor, o teu Deus, Ele agerá a teu favor. Eu não vou abusar do tempo, porque eu já passei 6 minutos do tempo que me foi dado. Eu sei, e eu respeito a igreja local, mas eu só quero terminar orando daqui mesmo. Você que é um improvável, pastor, essa palavra foi para mim. Põe a mão sobre o teu coração, eu só vou orar, tá bem, pastor? Dá um like para mim, tá ligando? Põe a mão sobre o seu coração. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, oh, oh. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Senhor, debaixo dessa palavra. Prove o Senhor ministrar essa palavra e confirmá-la no meu coração, para ministrar ao teu filho, ao teu povo nesta manhã. Senhor, aqui estão homens e mulheres que são improváveis. Alguns, ó Deus, estão nas empresas, alguns estão até mesmo em seus ministérios. Quem sabe, Senhor, há tantas pessoas na frente, há tantas pessoas mais capazes, nós não desprezamos elas, mas quem sabe, Deus, há tantas pessoas aqui que têm ouvido você nunca. Você, se fulano não conseguiu, o que dirá você? Se fulano não viveu, o que dirá você? Você não tem nome, você não tem família, você não tem dinheiro, você não tem costas quentes, mas hoje, Espírito Santo, a tua palavra está sendo ministrada, que quando o Senhor decide fazer, não há quem possa impedir. Quando o Senhor escolhe, está escolhido. Quando o Senhor faz, não há quem possa paralisar a tua mão. Levanta, Deus, o teu filho. Tu és aquele que levanta o pobre do monturo. Ah, Senhor, e o faz assentar com príncipes. Tu és aquele que escolhe, ah, Deus, e chama de detrás das malhadas para se assentar em lugares altos. Honra a tua filha, honra o teu filho. Usa os vasos escolhidos nessa manhã. Ó Deus, honra os improváveis.
Você não vai ficar nesse chão, você não vai ficar nessa derrota, você não vai ficar nessa paralisia. Deus está dizendo: levanta a tua cabeça. Não foi o homem que te escolheu, fui eu quem te escolhi. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Hoje você vai sair daqui de peito estufado, cabeça erguida. Amanhã você vai entrar naquele estabelecimento, você vai entrar naquela casa, você vai entrar na tua empresa mesmo, de cabeça erguida, nariz empinado. Alguém vai olhar e falar: quem é ela? Quem ele acha que é? Você vai falar: eu sei que eu sou improvável, mas eu sou escolhido de Deus. Eu sou escolhido de Deus. Quem crê nisso, levanta uma mão. Quem crê muito, levanta as duas. Quem é improvável, mas é escolhido, diga glória a Deus. Antes de você fazer algo que eu vou te pedir para fazer, para terminar essa palavra, eu queria pedir uma coisa aos irmãos. Pastora, pedir quando você estiver no seu tempo devocional, lembre-se de mim nas suas orações. Pode ser? Então fala comigo assim: Karine Rezende. Mais uma vez, Karine Rezende. Mais uma vez, para você não orar pela Karine errada. Vai que você ora pela Karine errada, né? Fala comigo: Karine Rezende. Ore por mim, irmãos. Ore por Portugal. Ore por nós. Eu também vou orando pela igreja. Se a gente não se encontrar aqui na terra, a gente está marcando todo mundo no primeiro dia do ano, lá na praça principal da Jerusalém Celestial, em frente ao Rio da Vida. Ali no primeiro horário a gente vai estar tudo lá, falando: vencemos, amém? Que Deus abençoe, pastor, muito obrigada. Eu queria que você, se tiver liberdade, se não tiver, só aperte a mão, mas se tu tens liberdade, abraça pelo menos 5 pessoas, diga para ele: tu és improvável, mas é escolhido de Deus. Deus abençoe muitíssimamente.